Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso workshop de migração para ISO 45001. Vamos apenas passar algumas informações iniciais aqui. Bom, primeiro, algumas boas práticas, né, para nosso bom andamento do workshop. Eu vou pedir que vocês mantenham, durante a apresentação, o áudio desligado, para evitar ruído de fundo. O vídeo eu vou pedir que permaneça ligado, porque é a maneira da gente, enfim, controlar quem está presente, né? Ao final da apresentação, a gente vai abrir para perguntas. Então, eu peço que vocês postem as suas perguntas no chat, que ao final a gente vai fazer uma rodada aí de respostas, tá? E vai dar um tempo para comentários também. Bom, um outro pedido que eu quero fazer é o seguinte: a inscrição para esse workshop é via o Simpla, a plataforma Simpla, através da qual quem se inscreveu recebeu o link. Eu agora, próximo ao início do workshop, várias pessoas me procuraram porque não tinham se inscrevido no Simpla e não tinham se inscrito no Simpla e estavam querendo o link, né? Então, se você está aqui agora, que conseguiu o link, mas ainda não se inscreveu no Simpla, por favor, se inscreva, porque é através do Simpla que a gente gerencia os participantes, quem esteve realmente no workshop, para fins de enviar depois os artigos complementares, o bônus de desconto em curso e, principalmente, o certificado de participação desse workshop. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem a breve apresentação minha. Essa apresentação, o PDF vai ser disponibilizado para vocês depois. Boa parte de vocês eu conheço pessoalmente, mas, assim, para fins gerais, eu trabalho com sistema de gestão na HGB Consultoria desde 1998, foi quando fiz o meu primeiro curso de auditor líder da ISO 9001. E depois segui carreira aí na área de consultoria, auditoria, inclusive em alguns organismos de acreditação. Tá? Como notícia mais recente aí, a gente tem aí a publicação do nosso livro de Sistemas de Gestão Integrados, e eu já aproveito para anunciar aqui que já está a caminho agora nessa época de pandemia, né? Um novo livro que nós já estamos 80% adiantados sobre auditorias de sistemas de gestão, tanto de certificação quanto internas, com base nas normas aplicáveis, a nova 19.011/2018 e a 17.021/1. Tá? Então, dito isso, aqui depois vocês vão receber essa apresentação. Aqui tem meus contatos, né, de LinkedIn, Facebook, o Instagram lá do professor Marcelo, que é o profissional. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu posto diversas informações, e a página do nosso livro. Bom, uma breve apresentação da HGB, a maioria de vocês conhece. A HGB é uma empresa que está no mercado há mais de 25 anos, né? Sobrevivendo aí a todos esses altos e baixos, né, da economia mundial e brasileira e aos contextos. E a HGB atua em 3 grandes áreas, né? A área de consultoria, que é muito forte nossa, onde as empresas nos contratam para auxiliá-las, por exemplo, a implementar melhorias, resolver problemas ou implementar sistemas de gestão. A área de treinamento, que é essa com a qual vocês estão tendo contato agora, onde o nosso carro-chefe são os cursos oficiais com reconhecimento de auditor líder. Cursos esses, inclusive, que agora eles estão autorizados a ser executados todos na modalidade online, né? Então, por exemplo, na semana que vem eu vou estar ministrando na modalidade online o curso de auditor SIG, Qualidade, Meio Ambiente e Segurança, totalmente online e com um certificado oficial reconhecido pelo Hackeabend. E, finalmente, a parte de auditoria, obviamente, auditorias de primeira e segunda parte, né? A HGB, como consultora, não faz auditoria de certificação, até porque isso é antiético, imoral, ilegal, proibido, reprovável e odiável. Então, nós escolhemos como nicho de mercado as auditorias de primeira parte, ou seja, as internas, a de segunda parte, ou seja, as de fornecedores, e atuar como empresa de consultoria também.
E aí, uma ressalva interessante é que as nossas atuações, elas são tanto presenciais quanto online e EAD. O online tem sido muito desenvolvido agora, nessa época de pandemia, né? E o EAD já existia e está crescendo bastante também. Depois, quem tiver dúvidas sobre a diferença entre essas duas modalidades, pode entrar em contato comigo, que eu explico com prazer. Mas, assim, de um modo bem simples, o curso online é igualzinho ao curso presencial. Acontece no mesmo horário, com a mesma carga horária, os mesmíssimos slides, o mesmo instrutor, os mesmos exercícios, etc. Já o curso EAD é um curso otimizado para ser acessado remotamente. Bom, e aí, obviamente, a HGB tem áreas principais de atuações, né? A área da qualidade, onde o carro-chefe é a ISO 9001, a área ambiental, onde o carro-chefe é a 14001, embora a gente faça muito serviço de conformidade legal também. A área de segurança e saúde, onde o carro-chefe é a 45001, embora a gente faça também muito serviço de conformidade legal. E a área da responsabilidade social, com o carro-chefe aí, a ISO 26000 e a SA 8000. Obviamente, tem outras áreas que a gente atua que permeiam essas aqui, como, por exemplo, a própria gestão de riscos. Mas a gente nem coloca como uma área específica, porque ela hoje é um tema transversal a todos os sistemas de gestão. Mas só para vocês terem ideia, por exemplo, amanhã, quinta e depois da manhã, sexta-feira, nós já temos uma turma confirmada, eu vou ser o instrutor, e eu vou estar ministrando o curso de interpretação da ISO 31000 de 2018, que é a norma de gestão de riscos. É um curso muito bacana também. Muito bem. Continuando, então, aqui tem alguns contatos da HGB, site, etc. Tá? E aí, algumas mídias sociais e telefones para contato. Bom, dito isso, vamos ao programa do nosso workshop, né? Ele é composto aí de 5 etapas. A primeira etapa é o que levou o IAF a decidir prorrogar, finalmente, né, o prazo de migração da OSA 18001 para a ISO 45001. Obviamente, a gente vai ver também qual é definitivamente o nosso novo prazo, que obviamente, de interesse de muitas pessoas. É o objetivo principal aqui, né, entender o porquê e qual é o prazo. Vamos ver também aonde está oficialmente essa decisão. São os documentos oficiais do IAF, os links, o site, até para você poder mostrar e argumentar com seus clientes, com seus auditados, com a sua alta direção. Vamos conversar um pouquinho sobre que tipos de auditorias podem ser feitas nesse momento, né, de pandemia para esse novo prazo. E aí, no final, um espaço aberto para perguntas. Ok? Então, dito isso, sem mais delongas, vamos lá. Em função de toda essa pandemia do coronavírus e o avanço, né, da impossibilidade de se executarem atividades presenciais, o IAF publicou um documento que a tradução dele para português seria alguma coisa do tipo Declaração do IAF sobre o coronavírus 19. Tá? E aí ele publicou, inclusive, está marcado aqui em vermelho, um IAF Updated COVID-19 Facts, né? Perguntas frequentes. Então, é um documento no formato de perguntas e respostas, que vem sendo atualizado constantemente, tá? E da onde a gente tirou boa parte das informações que a gente vai passar aqui. Agora, é interessante reparar o seguinte, o IAF já tinha um Formative Document, né, um ID, que é o ID3 de 2011, ou seja, muito antes do coronavírus, mas que era um documento que informava como agir em caso de circunstâncias e eventos extraordinários, tanto para acreditadores, quanto para certificadoras, quanto para organizações certificadas. Tá? Então, o que o IAF fez agora, nesse momento, nesse ano, quando publicou esse documento sobre o Covid, nada mais foi do que aplicar as diretrizes do ID3 de 2011, que já existia há bastante tempo, e que prevê como lidar com essas situações extraordinárias, como uma pandemia global. Né? Tem um outro documento importante do IAF,
que é o IAF MD4, aí é um mandatory document, um documento mandatório, que a gente usa, inclusive, né, junto com a aplicação da 17.021 para as certificadoras, que é o documento que rege como são feitas as auditorias com uso de tecnologia de informação, uso de técnicas remotas, né? Esse documento também é bastante citado e bastante referenciado. Bom, então vamos lá. A justificativa, né? Por que o IAF resolveu publicar essas medidas intermediárias e temporárias, né? Obviamente, como todos nós, o International Accreditation Forum também está constantemente monitorando a evolução dos riscos após a pandemia instalada do Covid-19. É claro que, enfim, a gente sabe, isso aí eu não preciso falar para ninguém, que as restrições de viagem, as preocupações de segurança e até as permissões de acesso, muitas vezes até a cidades, não só países, elas estão extremamente restritas. Então, só para vocês terem um exemplo, eu moro em Niterói, né, conhecida como Nikit City, né, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, né, tem a ponte de Niterói está do outro lado. E na semana passada, né, foi publicado aqui um decreto pelo prefeito dizendo o seguinte: quem pode sair para a rua, quem for pego na rua andando vai ganhar uma multa, se não me engano, de R$118. Só pode se deslocar para mercado, farmácia, hospital ou serviço essencial. E você tem que se preocupar, inclusive, em ter uma evidência, se você for parado pela Guarda Municipal, de que se você não estiver voltando do mercado, por exemplo, você está indo para ele, né? E, enfim, tem cenas assim interessantíssimas, como pessoas que foram abordadas no calçadão da praia caminhando, sendo conduzidas à delegacia, porque estavam, entre aspas, quebrando, né, o isolamento social. E, obviamente, isso acontece em várias cidades e países, né? Tem países que estão restringindo o acesso internacional, e o IAF está atento a essa situação. Então, seguindo essa linha de pensamento, de análise do cenário e do contexto externo, que está, inclusive, na norma 9001, na 14, na 45, o IAF resolveu, então, e concluiu que era uma situação aplicável ao que já tinha sido previsto naquele documento que a gente citou, que é o IAF D3 de 2011, né, o Informative Document, né, um documento informativo para o gerenciamento de eventos extraordinários ou situações que afetam, né? A B é o Accreditation Body, é a acreditadora, cabe ao Certification Accredited Body, que são as certificadoras, e as empresas certificadas, ou seja, acreditadores, certificadores e empresas certificadas têm um documento de referência do IAF, que é o ID3, que já existe lá desde 2011 e que prevê como agir em situações, em situações extremamente fora do esperado, da normalidade, tá? Bom, além disso, os acreditadores e as certificadoras podem encontrar o documento mandatório que rege como usar a tecnologia da informação e comunicação, que ele chama de TIC, né, para fins de auditorias remotas ou de sites virtuais, no documento mandatório do IAF, que é o IAF MD4, o IAF Mandatory Document 4. O que acontece é que, em condições normais, o IAF MD4 prevê limites para a aplicação das auditorias remotas, né? Porém, agora, nessa situação extraordinária, essa nova decisão do IAF previu, inclusive, o abrandamento de alguns desses limites para tornar possível a manutenção da acreditação e da certificação acreditada, visando garantir, obviamente, aí, as medidas de controle de saúde e segurança, mas que o mundo possa continuar, o mercado possa continuar a funcionar, certo? Então, a seguir, eu vou passar para vocês uma tradução livre, né, de algumas das perguntas que foram feitas lá no FAQ, né, nas perguntas frequentemente feitas desse documento oficial do IAF, e as respostas sobre como vão ser as certificações e acreditações nesse período de coronavírus, né?
Obviamente, eu recomendo a vocês que acessem o site do IAF e vejam todas as perguntas e respostas, tá? Elas são muito úteis, muito aplicáveis, muito interessantes e tempestivas. E aqui para o nosso workshop de hoje, como o foco é o prazo de migração para ISO 45001, nós vamos nos ater às perguntas que têm maior interesse nesse assunto, né? E na pergunta 15, lembrando que essa é uma tradução livre, a pergunta que foi feita foi: o que vai acontecer com o prazo de migração para ISO 45001? O IAF entendeu, então, que em função de toda essa limitação do deslocamento, da presença física, que seria de bom tom estender. E aí ele toma essa decisão, que está oficializada na resposta a essa pergunta, na resposta 15. Primeiro, ele adota um texto que, eu vou ser bem sincero, para mim eu fiquei preocupado da maneira como foi escrito, porque ele dizia que pode ser estendida por até 6 meses, de acordo com a resposta à pergunta 10, que já dizia isso, que todas as certificações podem ter uma prorrogação de 6 meses. Mas depois ele deixa claro, isso significa que o período de transição para migração da OSA 18001 para ISO 45001 é estendido, e aí oficialmente, para 30 de setembro de 2021. Importante fazer um comentário também. Eu venho acompanhando esse site de FAQ do IAF e eles tinham publicado inicialmente um outro prazo, se não me engano, de 11 de setembro, e depois atualizaram para 30 de setembro. Então, assim, informação atual, oficial, publicada hoje, conferida hoje no site do IAF, é que o prazo foi estendido para 30 de setembro de 2021. Repito que vocês vão receber o PDF desse workshop e eu tive cuidado aqui de colocar a fonte, onde, se você clicar nesse link, você vai direto para essa pergunta e resposta do IAF, obviamente no site do IAF e em inglês. Tá? Então, continuando, tem uma pergunta 14 também, que é bastante interessante, e foi feita o seguinte: para segurança, meio ambiente e saúde, de acordo com outro documento mandatório do IAF, o Mandatory Document 25, tinha sido previsto em condições normais que essa metodologia de TIC, né, de técnicas de auditoria remota, elas tinham uma certa limitação quanto à análise de informação documentada e entrevista de colaboradores. Tá? E aí, como é que a gente faz agora, em época de coronavírus, onde você não pode estar presente, não pode se deslocar, não tem nem, enfim, linhas de passagens aéreas, né? Hoje a gente viu a TAM decretando lá o equivalente à nossa recuperação judicial na Corte Americana, né? O Chapter 11. Então, além de saúde e meio ambiente, o controle de processo e o risco de segurança, teoricamente, lá na previsão original do documento, não poderia ser auditado usando técnicas de auditoria remota. O que, aliás, faz sentido. Em condições normais, né, você não vai, em tese, permitir uma auditoria remota usando, por exemplo, videoconferência ou outras estratégias para auditar o processo produtivo, onde você tem riscos e aspectos impactos de uma produção. Tá? Porém, a pergunta que foi feita foi exatamente essa. Considerando tudo isso, considerando o momento que a gente está vivendo, aquela proibição do IAF MD5, ela ainda é válida? E a resposta foi muito interessante. A resposta é não. Considerando o momento atual que a gente está vivendo, tá? A restrição imposta às atividades de auditoria remota pelo MD5 está suspensa, não se aplicará. E o que significa isso na vida real, gente? Isso significa que a auditoria de processos e riscos de segurança podem, neste momento extraordinário, ser auditados, sim, usando técnicas de auditoria remota, até que seja decretado, e aí o IAF vai publicar um documento, o final dessa circunstância extraordinária da pandemia da coronavírus. Tá? De novo, eu tive cuidado de colocar aí para vocês o link onde você pode ter acesso à fonte oficial dessa resposta no site do IAF. Tá? Agora, muitas pessoas perguntam, inclusive essa semana, uma representante importante de um sistema integrado de gestão de uma empresa de grande porte, qualidade, meio ambiente, segurança, que é nosso cliente de consultoria, entrou em contato comigo, porque eles estão fazendo também
estão implementando, né, o anti-bribery, né, 37.001, e aí ela queria, então, ter informações se a auditoria inicial de certificação poderia ser remota ou não, porque, na verdade, a empresa deles, apesar de ter vários sites e etc., ela está, assim, praticamente fechada aonde é viável, exceto atividades essenciais. Eles estão em processo, já tinham iniciado o processo de certificação da 37K, de anti-bribery, e agora foram pegos nessa situação em que o auditor não consegue chegar lá e nem eles vão estar lá, né? E aí ela pediu para mim o fundamento de onde ela poderia ter tudo isso, para, enfim, entender como é que ela ia interagir com o organismo certificador, com o acreditador e tese. Enfim, por isso que eu separei essa pergunta 5 aqui, que consta no documento, que é bem direta. É possível executar uma auditoria de certificação? Estamos falando de certificação, obviamente, inicial. Completa remotamente? Aí a resposta ela é que sim, tá? Porém cuidadosa. A gente tem que tomar cuidado também para não generalizar. Tá? Em teoria, é possível. Primeiro, se para o esquema específico, todos os requisitos puderem ser avaliados remotamente, incluindo a observação de atividades. Porém, dependendo do tipo de esquema, isso pode mudar. Ou seja, gente, não existe uma resposta universal. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, caramba, qualquer um que queira se certificar inicialmente agora, de acordo com IAF FAQ 5, pode pedir uma auditoria remota que a certificadora é obrigada a aceitar. Não, a certificadora não é obrigada a aceitar. Cada programa é um programa, cada processo é um processo. Na verdade, vendo outras respostas do FAQ do IAF e estudando o documento informativo, você percebe que cada caso é um caso onde a certificadora recebe a informação, faz uma análise de riscos e uma análise da viabilidade de se executar uma auditoria remota e até onde essa auditoria remota pode ser. Por isso é que o IAF teve o cuidado de colocar que, em teoria, é possível, dependendo da situação aplicável. Tá? Então, assim, está proibido, é absolutamente incogitável uma auditoria de certificação inteira remota? Não. Agora, isso quer dizer que todo mundo vai ter uma auditoria de certificação do zero inteira remota? Também não. Cada caso é um caso, cada tipo de processo é um processo, cada grau de risco é um grau de risco. Os métodos de auditoria remota disponíveis podem variar, né? A gente fez um outro workshop sobre auditorias remotas, está disponível, inclusive, no meu canal do YouTube, onde eu expliquei que, enfim, a gente fala de auditoria remota, as pessoas já pensam nisso aqui, né? Interação via videoconferência, Zoom, Microsoft Teams, Skype e tal. Fantástico, mas a auditoria remota usa ferramentas muito além disso. Usa tecnologia wearable, usa óculos de realidade virtual, realidade aumentada, usa drones, dentre várias outras ferramentas que a tecnologia nos torna disponíveis hoje. Tá? Bom, continuando então, o próximo item que é interessante dessa lista de FAQ é a pergunta 2. Tá? E aí é sobre a manutenção das certificações. Então, é permitido usar avaliações, né, e auditorias remotas para manter as certificações acreditadas durante essa fase? E aí, obviamente, a resposta é que sim, aí é menos complicado, né? A declaração do IAF sobre a Covid referenciou o uso de auditorias remotas, referenciou o Mandatory Document 4, IAF MD4, que é o documento mandatório para uso de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, são essas tecnologias todas que eu falei, para fins de auditoria e avaliação. E lembra também que existe um outro documento informativo que eu recomendo a vocês a leitura, está disponível no site do IAF, que é o IAF Informative Document 12, o IAF-D12, que traz princípios sobre avaliações remotas. Então, assim, para quem está se preparando, eu sei que tem muitos colegas aqui de organismos acreditadores, muitos colegas meus de certificadoras. Para quem está se preparando para avaliações remotas, eu recomendo com muito carinho a leitura do ID12 também. Tá? E aí ele continua dizendo que é importante você realizar que existem programas específicos e órgãos reguladores específicos que podem limitar a abrangência dessa auditoria remota. Tá? Então, se você, por exemplo, está auditando aí food safety ou boas práticas em serviços
de fabricação, ou boas práticas de alimentos, ou alguma coisa que tenha Anvisa junto, por exemplo, a 13485, é bastante interessante não se apoiar apenas nesse documento do IAF e ver as regras específicas do esquema de acreditação e de certificação. Pois bem, então, o resumo do que a gente viu até agora, né? Eu vou mandar esse material para vocês, o PDF, tá? Junto com ele tem 2 artigos nossos publicados, que aí são o FAQ completo, com todas as perguntas e respostas do IAF sobre o coronavírus, e um outro artigo resumindo o que a gente falou aqui agora sobre o novo prazo de migração para ISO 45001. Tá? Tem um bônus aqui que a HGB prevê. Quem participa dos workshops, nós estamos aqui controlando os presentes até para fazer o check-in no Simpla. Quem participou efetivamente do workshop vai ter 20% de desconto nos próximos cursos da HGB, quanto online, quanto EAD, de junho e julho. Né? EAD já está disponível o 19.011 de 2018, interpretação da 9.001, e em breve interpretação da ISO 45001. E online aí são um número grande de treinamentos online que estão acontecendo. Tá? Essa modalidade online tem nos surpreendido muito, né? Tem várias pessoas que fazem os cursos online e que depois botam lá no depoimento: nossa, nunca mais vou fazer um curso presencial, esse agora é o meu método. Enfim, como diria aí a palavra que está na moda, né? Nós estamos vivendo e teremos que nos acostumar a um novo normal. Aquele normal que a gente estava acostumado antes dessa pandemia, né? Antes desse problema todo, ele simplesmente não existe mais. Desculpa, não existe, não vai voltar. A vida de nenhum de nós vai voltar a ser exatamente o que era antes da pandemia do coronavírus. Né? Nós tivemos um outro workshop também, muito interessante, conduzido pela HGB, pelo Márcio, tá? Sobre contexto em épocas de coronavírus. Né? E como considerar isso, eu publiquei também lá no canal do YouTube, certo? Bom, então, dito isso, eu vou abrir para perguntas agora, mas antes, e para ver, na verdade, abrir para ver o chat, né, com as perguntas e responder, e depois abrir para comentários. Mas antes eu queria pedir um favor para vocês, tá? Para fins de nosso controle, para fazer o seu check-in, no Simpla, que o Simpla é a ferramenta através da qual a gente está gerenciando esse workshop. Então, eu tenho aqui o apoio da Vânia, da HGB, que está aqui com a gente. Ela vai pegar o nome de cada um de vocês e vai fazer o check-in no software do Simpla, porque isso vai registrar que você participou do workshop para fins de emissão de certificado, recebimento do voucher de desconto nos cursos, recebimento dos artigos, da apresentação, do link no YouTube, dentre outros. Obviamente, tem uma diferença entre quem se inscreveu e quem está aqui agora assistindo. Então, eu vou pedir um grande favor a vocês. Tá? Terminadas as perguntas, acredito que as perguntas que tenham que ser feitas já foram feitas, eu peço que cada um de vocês agora, além da pergunta, digite no chat o seu nome e sobrenome da forma que você usou na inscrição do Simpla. Né? Porque tem muita gente conectada, iPhone de Vânia, tablet de Heraldo, tem gente conectada com dispositivos de outras pessoas. Então, a gente precisa ter agora no chat o nome de vocês da forma que vocês usaram na inscrição do Simpla, para a gente poder entrar lá no Simpla, dar o ok, dizendo que você esteve no evento, porque isso vai gerar uma lista para a qual a gente vai gerar o envio dos certificados, o envio do bônus de desconto, o envio da ferramenta do PDF, do YouTube com a gravação desse evento e várias outras informações. Agradeço, já estou vendo que vários estão digitando aí, né? Reforço, vou repetir, tá? Repetindo, eu peço que vocês digitem no chat, agora que a gente está terminando, antes de responder as perguntas, vocês digitem no chat o nome da forma como vocês se inscreveram no Simpla, para que a gente possa fazer o check-in no Simpla e aí gerar
a emissão de certificados e o envio dos arquivos, enfim, subsequentes. Tá? Muito bem. Então, agora nós temos um espaço aqui. Vou interromper o compartilhamento de tela. Nós vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu vou pedir um favor a vocês. Quem tiver a viabilidade, que abra a câmera para que a gente possa interagir. Agora é o momento humano, né, do workshop. Tá? Quem tiver essa viabilidade, por favor. Vendo vários amigos aí, vários colegas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Juliana estava com a gente segunda e terça no curso de interpretação da 45001. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Legal, tem gente entrando até agora no workshop. Não tem problema não, né? Sejam bem-vindos. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma pessoa logando como Lenovo, que é uma marca de computador. A gente não tem como saber quem é Lenovo. Então, eu peço mais uma vez que você poste no chat o seu nome da forma como você fez a inscrição no Simpla. E mais, quem logou aqui e não tinha se inscrito no Simpla, eu peço que o faça, porque é por meio do emite o certificado e envia os e-mails com os arquivos subsequentes. Tá? Então, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Vamos agora, então, atender as perguntas que estão no chat e depois, obviamente, eu vou abrir para comentários também. Tá? Bom, tem um aviso da Vânia, da HGB aqui, pedindo para a Lohane e uma pessoa que está logada com o nome Moto G7 se identifiquem para ela, para que ela possa orientar aí o check-in no Simpla. Tá? Aí o Gilmar avisou que o Moto G7 Play provavelmente é o dele. Grande Gilmar. Não, Gilberto. Gilberto? Isso, fez o curso. Porque o Gilmar respondeu dizendo que ele seria o Moto G7. Então é o Gilberto, então. Gilberto Laurentino Gomes. Fez o curso contigo lá em Friburgo. Perfeito. Tem uma pergunta da Maria Esther Koga aqui. Pena que não pude entrar antes, eu estava em uma call do trabalho. Vai deixar salvo, Marcelo? Vou sim. Esse evento está sendo gravado. O Zoom na nuvem, o Zoom demora um pouquinho para gerar, mas provavelmente amanhã eu já vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Tá? Tem uma pergunta do Edilson. Fugindo um pouco do foco do workshop, existe alguma movimentação para que os cuidados pós-pandemia também sejam avaliados nas auditorias de ISO 45001? Olha, Edilson, muito interessante. Na verdade, não tem nenhuma orientação oficial. Mas, por exemplo, nós vimos semana a ABNT colocar para consulta pública as normas de resiliência e continuidade de negócios. E, assim, eu concordo que é extremamente, enfim, aplicável, né? Nós precisamos nos planejar para o pós-pandemia. Por enquanto, está todo mundo assustado, rodeado de álcool gel e etc. Caramba, não dá para ir. Tá, mas como é que vai ser o retorno? Né? Como é que vai ser esse novo normal? Isso dá o nosso novo workshop. Né? As empresas já estão começando a pensar em como será essa volta para a realidade. Mas hoje, Edilson, ainda não tem nenhuma orientação oficial. Tá? Juliana, colocando aqui que adora os cursos da HGB Online, maravilhosos, muito obrigado, estamos muito felizes, Juliana. A Arlete colocando que não conseguiu fazer acesso pelo Simpla, só pelo link que recebeu por e-mail. Bom, Arlete, provavelmente se você recebeu um link por e-mail, esse e-mail foi enviado pelo Simpla, então você já está inscrita no Simpla. O acesso ao workshop era pelo link do e-mail mesmo. Mas, qualquer dúvida, a gente fala agora no final. Tá? Tem uma pergunta de iPhone de Caroline. Se a empresa não optar pelas auditorias remotas, e a IF previu alguma prorrogação de prazo? Sim, está lá naquele FAQ, nas perguntas frequentes.
é uma prorrogação, a princípio, de 6 meses, obviamente, mediante uma análise de caso a caso. Tá? Bom, tem pessoas se identificando. Pessoas se identificando no chat. Pergunta do Gilmar, amigo. As auditorias remotas em relação a processos, operações, não podem apresentar risco à confidencialidade para essas empresas, especialmente por exposição da internet? Abraços, Marcelo. Grande Gilmar, meu amigo. Né? Eu e o Gilmar fomos os 2 primeiros avaliadores de acreditação da CEGEC e do Inmetro, qualificado para auditorias de acreditação de organismos de certificação de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde, na época, a USAS 18001. Gilmar, excelente colocação, como sempre. Né? As técnicas de auditoria remota prevêem cuidados e cláusulas muito específicas à confidencialidade e, eu diria mais, a segurança da informação. Né? Se você for olhar hoje, na atual 19.011 de 2018, nos princípios da auditoria, o princípio da confidencialidade, ele é muito mais do que simplesmente eu não vou contar para ninguém. É você ter o cuidado com o acesso e o manuseio à informação sensível a qual você tem acesso durante a auditoria, quer seja ela presencial ou remota. Então, sim, terão que ser tomados, né, arranjos muito mais detalhados e profundos quanto à confidencialidade e proteção da informação no caso de uma auditoria remota, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Você usa um drone para fazer um sobrevoo da planta da instalação. Esse drone está te transmitindo a imagem ao vivo e essa conexão. Existe uma série de ferramentas de senha de acesso, criptografia ponto a ponto, VPN, para você proteger. Tá? Mas é muito importante. Técnicas de auditoria remota. Tá? Você tem que ter um cuidado especial com a proteção, porque essas informações estão sendo transmitidas remotamente. E se alguém invadir essas informações? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Muito bem colocado. Tá? Uma pergunta do Nilson. Como têm sido feitas as dinâmicas de grupo nos cursos de auditores líderes promovidos pela HGB? Legal, Nilson, bacana. Olha só, o Zoom tem uma ferramenta muito bacana que são as salas de reunião. Eu tenho usado muito isso nos cursos da HGB e nas aulas de pós-graduação que eu dou também. Né? Por exemplo, eu dei uma aula na semana retrasada para quase 100 pessoas, onde eu dividi a turma em 10 grupos. Então, o anfitrião da reunião, o gestor, que é no caso quem está dando o treinamento, ele na hora do trabalho em grupo, ele abre as salas de conferência, as salas de reunião, as pessoas entram lá, elas vão ter um ambiente só dela, 5, 6, 8 pessoas, e depois elas voltam. O instrutor, inclusive, visita as salas, você de lá da sala pode pedir ajuda. Né? Então, assim, funciona perfeitamente bem. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho dado bastante aula de pós-graduação em diferentes lugares, em institutos, e também dado treinamentos para a HGB. E às vezes não, muito recentemente, a gente recebe o seguinte feedback: caramba, online, a gente consegue se dedicar o tempo todo, a gente começa na hora, termina na hora, não tem que parar para ir para o almoço, para voltar, para o não sei o que e tal, rende muito mais. Né? Fora aquelas questões todas de tempo que você perde em trânsito, custo de deslocamento, enfim, etc. Então, assim, é bastante viável. Os cursos da HGB a gente tem, por questões de limitação didática, né? A gente não deixa turmas muito grandes, mas nas pós-graduações onde eu estou dando aula, eu já cheguei agora, semana retrasada, a dar uma aula para praticamente 100 pessoas, onde dividiu em 10 grupos no Zoom, com essas salas de conferência, e foi super tranquilo. Tá? Bom, do Alexandre, vale a pena deixar claro se o recomendado pelo EF, INFAC ou EID é suficiente para ser exigido pela SEGECRE, mesmo sem um comunicado oficial do Accreditation Body, do acreditador, ou somente definido no Mandatory Document. Embora fuja do escopo de hoje, é importante uma clareza maior da SEGECRE quanto ao que será aceito ou não, em se tratando, pelo menos, de esquema mais comum de sistema de gestão durante os próximos meses, por exemplo, certificação inicial, supervisão, recertificação de SGQ, SGA, SGS, etc.
Legal, Alexandre. Assim, eu vou pedir desculpas, mas eu estou aqui como Marcelo da HGB, né? E eu também não tenho autoridade para me posicionar em nome da SEGECRE e do INMET. Então, eu estou passando para vocês, e a gente está o tempo todo, eu estou o tempo todo, até porque eu não trabalho só para a SEGECRE e do INMET, eu trabalho para o Jazões Australiano, para outras acreditadoras, né? Algumas outras acreditadoras têm tido treinamentos intensivos toda semana, 3, 4, 5 workshop, debate, a auditoria remota fora do Brasil já está rolando há muito tempo. Há muito tempo, já é uma realidade. Treinamentos, nós estamos tendo assim milhões. Tem acreditadores que são fantásticos em fornecer treinamento para a gente. Treinamento de auditoria remota, por exemplo, do Jazães, é um programa contínuo espetacular. Toda semana tem alguma coisa. Já é realidade. Aqui no Brasil, a SEGECRE tem um posicionamento de que as auditorias vão voltar, se não me engano, a partir de agosto. Mas eu não estou aqui para me pronunciar em nome da SEGECRE do INMET. Eu estou aqui como Marcelo da HGB, que também atua com acreditação independente de Brasil, né, em outros lugares. E esse treinamento que eu recebo, principalmente dos outros acreditadores, mais o estudo que eu faço, o envolvimento meu, me trouxe aqui a trazer essas informações oficiais que são do IAF e que valem para o mundo inteiro. Então, assim, eu entendo que um documento mandatório, como você perguntou, né, o definido em um MD, um Mandatory Document, ele não pode ser violado. Essas FAQs do IAF, que dão orientações e exceções, elas vão ser aplicadas. Obviamente, cada organismo de acreditação, de certificação, tem a sua velocidade para poder adotar isso. Enfim, eu espero que eu tenha respondido em parte. Mais informações, eu peço que você procure o seu contato correspondente. Tá? Obrigado, parabéns pela qualidade sempre, muito obrigado. Muito bem, eu acho que eu atendi a todas as perguntas de chat aqui, e agora eu vou abrir um pouco para que vocês possam fazer perguntas ao vivo online. É só levantar a mãozinha aí no canto final, na parte de baixo de vocês, tem uma opção de levantar a mão, provavelmente. Aí é só levantar a mão que eu peço para falar. Acharam a opção, não? Bom, tudo bem. Se não acharam também, quem quiser fazer a primeira pergunta, é só abrir o áudio e fazer. Posso fazer, Marcelo? Estou ouvindo. Deixa eu ver quem está falando aqui. É Rogério Finelli. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Prazer enorme. Satisfação, meu amigo. Prazer enorme. Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Marcelo, na realidade eu queria fazer 2 questionamentos possíveis, tá? Um, na realidade, é uma afirmação e o outro é um questionamento. A 19.011, ela já prevê também a possibilidade de auditorias internas remotas pelos clientes, né? Perfeito. Questionamento que eu faria, ou pelo menos a provocação que eu faria, é até que ponto, né, as certificadoras podem aceitar uma auditoria interna de maneira remota. Certificadoras, né? Rogério, nós tivemos um workshop nosso aqui da HGB sobre auditorias remotas, né, e sites virtuais. Ele, para quem não pôde participar, ele está gravado, está disponível no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. A gente explorou bastante isso, tem alguns artigos também sobre isso no site da HGB e no meu LinkedIn. A 19.011 prevê sim, né? E ela aumentou bastante a possibilidade das auditorias remotas, agora na versão de 2018, né? Mas, para fins de auditoria de organismos de certificação, a 19.011 ela não é aplicável. A 19.011 é a norma para auditorias de primeira e segunda parte. Então, para fins de auditoria de certificação, a gente tem que se referir a 17.021-1, as normas da série 17.021 e aos documentos mandatórios do IAF, né? É claro que se tem, né, e como teve já um precedente da 19.011 prevendo isso, a gente usa isso como referência.
Até os próprios cursos de auditor líder, eles se servem muito do texto da 19.011, embora a norma base seja 17.021, porque o auditor líder, em tese, é um auditor de terceira parte. Então, assim, a 19.011 de 2018 ter previsto já é um passo à frente muito positivo. Nós termos um documento mandatório do IAF para uso de TIC, de tecnologia de informação e comunicação, já é a ferramenta que a gente precisa, né? Esses links que eu coloquei para vocês com o posicionamento oficial do IAF sobre como agir agora, eles são informação oficial e, em tese, todos os organismos de acreditação signatários do Multilateral Agreement, né, do MLA, do IAF, no seu escopo, se submetem às decisões do IAF. Então, aqui no Brasil, se você estiver buscando uma certificação acreditada pela SEGECRE, do Inmetro, que é signatária do Multilateral Agreement do IAF, por exemplo, para auditorias, para certificações de sistemas da qualidade 9001, 14.000 e por aí vai, né? Como ela é signatária do MLA do IAF, ela se submete às resoluções e às determinações do IAF. E não sei se era exatamente isso que você estava procurando. Consegui responder, não? Não, talvez eu não tenha conseguido me explicar. Na realidade, não é isso. Está claro, a 19.011 ela é aplicável para auditorias de primeira e de segunda parte, não há dúvida. E a 17.021 é de terceira parte. Na verdade, o questionamento é o posicionamento da certificadora em como aceitar e até que ponto aceitar das nossas empresas que são certificadas auditorias feitas de maneira remota por eles mesmos. Ah, excelente. Não sei se eu consegui deixar entendi. mais claro agora, né? Espetacular. Pergunta de $1 milhão, né? O IAF teve o cuidado, né? E os documentos todos têm o cuidado de dizer o seguinte: é possível, mas não é regra geral para todo mundo. Então, cada certificador, a gente vendo e se aprofundando lá no Informative Document que a gente referenciou, no próprio documento de TIC, dentre outros, a gente vai ver o seguinte, e é o cuidado que a gente tem que tomar sempre, o tempo todo. Cada caso é um caso, né? Não é assim, liberou geral, agora pode auditoria remota para qualquer tipo de processo, de qualquer grau de risco, com qualquer técnica. Não é isso. Cabe à certificadora ter uma metodologia onde ela vai interpretar o documento informativo, o documento mandatório e as FAQs do IAF, vai criar a sua metodologia, tem que ter uma análise da situação real de cada empresa, tem que ter uma análise de riscos, de se usar técnicas de auditoria remota, o documento do IAF é bem claro quanto a isso. Tem que fazer uma avaliação de risco do uso da auditoria remota para o sucesso do programa de auditoria. E com base nessa análise, caso a caso, cliente a cliente, processo a processo, pode ser decidida o uso em uma parte, parcial, boa parte, ou até mesmo, num caso, né, mais avançado, integral de auditoria remota. Mas, Rogério, muito bem colocado. Não é uma realidade assim, para todo mundo está valendo, liberou geral. É caso a caso, a certificadora tem que ter o procedimento dela, tem que fazer uma análise de risco, tem que fazer uma análise crítica e justificar por que tomou essa decisão. Sim, eu te perguntei isso, Marcela, por motivos óbvios, né? Por duas situações específicas, né? Por exemplo, 45.001, 2018, né? Entre os diversos itens que ela trouxe alinhados lá às normas que já são certificadas, particularmente em um que me preocupa muito em como avaliar, se é possível avaliar de uma maneira integral, de maneira remota. Participação e consulta, né? É um item que, dentro dela, quase que exclusivamente, é quase que uma norma inteira. Quer dizer, você verificar como o trabalhador, né, o colaborador, inclusive terceirizado, né, participa ou comunicado, né, desses eventos. Então, nesse tipo de situação, e eu estou te falando de maneira particular, eu não vejo como esse item poder ser avaliado remotamente em praticamente nenhuma situação. Né? Por mais que se apresente, por mais que você está, até porque participação em consulta, entre outras coisas, depende quase exclusivamente do grande processo de comunicação da empresa. Né? E comunicação envolve não o que está escrito, né? Envolve o que é entendido. Né? O
que é participado, papel vale qualquer coisa. Então, eu te perguntei isso porque esse assunto, por exemplo, é um que, particularmente, ele me incomoda muito, né, quando vem essas situações de remota, seja da própria certificadora, que é uma parte, mas principalmente da própria empresa, né? Nós temos casos de empresas aí que têm diversos sites, né? Estão se preparando, né? Continuam a se preparar essas migrações para 45.001, e eu temo muito pelo fato de, como a própria 19.011 já permite, né? Aliás, até antecipadamente a 17.021, né? Ela já permite, né, na versão 2018, a ocorrência de auditorias remotas, né? Eu fico muito preocupado em saber até que ponto o cliente vai tomar esse cuidado e, principalmente, como a certificadora vai ver esse processo dentro da empresa, né? Eu temo, né, que se isso não for tomado um certo cuidado, nós vamos poder ter visões muito diferentes entre as certificadoras. Certificadoras que vão entender que isso pode ser feito de maneira remota, 100%, inclusive com esse item, e outras certificadoras que não vão entender assim, ou seja, você vai acabar criando uma diversificação grande no mercado que pode trazer, claro, oportunidades, mas também muitos riscos até de validação, com relação até ao que foi colocado, como, por exemplo, confidencialidade de informação, mas principalmente evidência objetiva que aquilo realmente está sendo atendido, né? Essa é uma preocupação muito grande que eu particularmente tenho. Perfeito, excelente, né? E o processo de participação em consulta, que é um das grandes avanços e forças da certificação da 45.001, né? Realmente é uma análise caso a caso, a certificadora, e aí a acreditadora também tem que assumir uma postura e um posicionamento, né? Nós temos as possibilidades no documento do IAF, mas aí a acreditadora tem que assumir uma postura para que nós tenhamos um só critério para todas as certificações. Muito bem colocado. Muito obrigado, Rogério. Ok, obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Muito bem. Está aberto aí para colocações e perguntas. Mais alguém? Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Surgiram aqui. Obrigado, parabéns. Excelente workshop. Muito obrigado. Olha, uma pergunta interessante da Heloísa. Qual a ferramenta recomendada para fazer essa avaliação de risco sobre a adoção de uma auditoria remota? Bom, não tem, obviamente, o IAF, né, e os documentos não estabelecem uma ferramenta. Mas eu vou falar uma coisa que eu costumo falar para os nossos clientes, tá? Em auditoria e em sistemas de gestão, o chique e o bacana é ser simples. Então, assim, análise de risco, que é até o tema que a gente vai ver amanhã na ISO 31000, no curso da ISO 31000. Quando você não está lidando com um processo industrial, uma planta química, algo extremamente complexo, uma refinaria, enfim, etc., uma simples APR, uma análise preliminar de risco, já é suficiente. O importante é que você tenha a consciência sobre as fontes de risco, aplique a ferramenta, aplique a avaliação e tome as medidas de controle. Então, eu não vejo necessidade de ferramentas mais elaboradas para essa análise de risco do uso da técnica de auditoria remota por parte da certificadora, nem da acreditadora. Eu diria que uma simples APR já é suficiente. Agora, tem que realmente sentar, reunir as pessoas responsáveis pelos processos, os especialistas, fazer um brainstorming, levantar todos os tipos, né, e potenciais de risco, né, e aí sim fazer a avaliação e adotar as medidas de mitigação. Lembrando que é um novo normal, uma nova realidade ao qual nós não estamos acostumados. A gente vem aqui, colegas aqui de 20, 30 anos de auditoria presencial, e a auditoria remota surgiu agora há pouco tempo e está se tornando efetiva agora. Então, é uma situação nova, vamos aprender. Certamente tem muita coisa a ser corrigida também, e o papel do organismo acreditador na condução disso também é muito importante, né? Agora, todos estamos aprendendo juntos, inclusive o próprio IAF, nos seus comitês de trabalho. Ok? Muito bem, pessoal. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat, então eu vou encerrar o nosso workshop, tá?
Agradeço aí a presença de vocês, foi um prazer. Esse evento foi gravado, vai estar disponível no YouTube. Vocês vão receber aí, as pessoas que botaram o nome do chat, a gente vai fazer o check-in no Simpla para emissão do certificado e para envio do e-mail com os artigos e informação complementar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Saúde a todos e sucesso. Obrigado, Marcelo. Prazer enorme te rever, viu? Grande prazer te rever, Rogério. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Marcelo. Pode ocorrer de ter um com férias. Aí você vai lançar o valor da planilha, normal, salário da e se por acaso Parabéns, Marcelo. Muito produtivo aí o workshop. Grande abraço. Obrigado, meu mestre. Fica com Deus. Ah. Um abraço. Saudade de vocês, hein?